Vejamos agora um exemplo de uma linguagem que é não recursivamente enumerável, ou seja, uma linguagem para a qual não existe uma máquina de Turing que reconhece essa linguagem. O nosso exemplo é a chamada linguagem da diagonalização. A linguagem da diagonalização é formada pelo conjunto de strings binárias, ou seja, palavras que têm zeros e uns, de tal forma que a máquina de Turing MI e a palavra e a string WI, nós temos que a WI não pertence à linguagem da MI. Vejamos graficamente por que essa linguagem é chamada de linguagem da diagonalização. Bem, sabemos de um lado que todas as strings binárias, ou seja, todas as palavras no alfabeto formadas a partir do alfabeto binários, podem ser codificadas como uma sequência de números. Portanto, eu posso falar da ordenação dessas palavras. Então, eu tenho a palavra W1, eu tenho a palavra W2, eu tenho a palavra W3, tenho uma palavra WJ qualquer e assim por diante. Ou seja, eu tenho uma enumeração das minhas palavras. Por outro lado, também sabemos que podemos codificar as máquinas de Turing como números. Portanto, podemos também falar de uma ordenação das máquinas de Turing. Assim, existe a máquina de Turing M1, existe a máquina de Turing M2, existe a máquina de Turing M3, existe de forma genérica, a máquina de Turing MJ. Então, nas linhas, nós temos as representações das máquinas de Turing. E nas colunas, nós temos as representações das palavras. E nas células, nós iremos marcar cada célula com 0 se a palavra pertence à linguagem da máquina de Turing. Então, se a palavra WI pertence à máquina de Turing MJ. Então, fazendo apenas um exemplo ilustrativo, suponha que a máquina de Turing M1, certo? Ele não reconheça a palavra W1, ou seja, W1 não pertence à linguagem da máquina de Turing M1. Nesse caso, nós iremos representar ele como 0. Portanto, ele é o 0. O W2 pertence à linguagem de M1. Logo, eu vou representar ele com 1. O W3 não pertence à linguagem de M1. Portanto, eu represento ele como 0. Suponha que o WJ, um WJ qualquer, não pertence ao L de M1. Então, o que eu faço? Eu represento ele como 0. Esses são valores hipotéticos. São apenas um exemplo. Tá? Na prática, provavelmente, a máquina M1 não representa uma máquina que tem comportamento. Ele provavelmente é uma máquina que dará falso para todas as palavras. De toda forma, o que a gente sabe é que em cada célula eu vou marcar com verdadeiro, ou seja, com 1, se a palavra pertence à linguagem e com 0, caso contrário. Então, notem que eu consigo preencher toda essa minha matriz com zeros e uns, tá? Nas células, a partir do fato da palavra pertencer a ela ou não. Bem, a linguagem da diagonalização, e é por isso que ela chama diagonalização, ela olha para a diagonal, ou seja, o W1 com o M1, o M2 com W2, o M3 com W3, ou seja, olha para a diagonal, aqui marcado por cinza, da nossa matriz. E ele inverte os valores, ou seja, as palavras que vão pertencer à minha linguagem da diagonalização
são aquelas da diagonal, tal que o WI não pertence a L de MI. Ou seja, se eu chamo a minha linguagem da diagonal, eu vou olhar W1 pertence a L de M1? No caso, não pertence. Portanto, como ele não pertence, ele passa a pertencer à minha linguagem. Então, se eu tinha 0, ele passa a representar 1. No nosso exemplo, o W2 pertence a L de M2. Portanto, se ele pertence a L de M2, ele não pertence a L de D. Então, o que eu faço? Eu marco ele com 0. O W3 pertence a L de M3. Portanto, na linguagem da diagonal, ele não pertence, que é 0. Tá? Ele não pertence. Tá? E aí, eu continuo o meu exemplo. Né? Por exemplo, no WJ, se ele pertence ao MJ, eu vou marcar com 0, ou seja, eu vou inverter. Então, se chama linguagem da diagonal porque eu estou fazendo uma matriz n por n, de mesma dimensão, uma matriz infinita, dos números naturais nas linhas representando as máquinas de Turing, e nas colunas as palavras também enumeradas, né, representando as palavras através da ordenação dos números naturais, e eu estou pegando a diagonal dessa matriz e estou invertendo o valor dela. Tá? Então, o que eu faço é inverter o valor dessa diagonal. Bem, como é que a gente faz agora para mostrar que essa linguagem LD ela não é recursivamente enumerável? Bem, dizer que ela não é recursivamente enumerável significa dizer que não existe uma máquina de Turing que reconhece essa linguagem. Ou seja, não existe uma máquina de Turing, por exemplo, a MJ, pode ser qualquer uma delas, tal que a LD seja igual à linguagem da máquina MJ. É isso que significa dizer que uma linguagem não é recursivamente enumerável, ou seja, não existe nenhuma máquina de Turing tal que essa máquina de Turing seja igual, a linguagem dela seja igual à linguagem desta diagonal que construímos. Tá? Como é que a gente faz para demonstrar isso? Bem, a gente pode fazer uma prova por contradição. Só lembrando que é 0, corrigindo. Como é que é uma prova por contradição? Bem, eu vou supor, certo, que a minha linguagem da diagonal ela é definida por uma máquina de Turing, tá? Por uma máquina de Turing qualquer. Bem, se ela é definida por uma máquina de Turing, ela é definida por alguma dessas linhas, tá certo? Eu não sei qual é, mas uma das linhas representa a máquina de Turing da LD. Eu estou fazendo uma prova por contradição. Então, ela, como todas as máquinas de Turing estão nas linhas, estão nessa numeração, ela é alguma delas. Suponha que ela seja SMJ. Suponha que seja SMJ. Ou seja, a linguagem da diagonal é igual à linguagem da MJ. Tá? A única coisa que eu estou assumindo, certo? É que ele é recursivamente enumerável, para fazer uma prova por contradição. Ou seja, ele é alguma dessas linhas. Estou dando nome para ele de MJ, tá? Ou seja, a jésima linha, tá certo? Bem, agora vamos pegar a jésima palavra, que eu estou chamando de X. Ou seja, a jésima palavra, tá certo? Bem, vamos analisar o valor que ocorreria na linha WJ, na linha MJ com WJ. Bem, aqui, como eu disse, esse exemplo é hipotético, mas ele vai ser 0. Ele vai ser 0 ou vai ser 1. É um dos dois valores. Eu não sei qual é o valor que ele vai assumir. Eu sei que é um deles. Então, vamos considerar as duas possibilidades de forma genérica. Suponha que o X não pertence a L de MJ. Ou seja, o WJ, que é o X,
não pertence a L de MJ. Ora, mas pertence a W de MJ. Ora, por definição, o que acontece? O X não pertence ao L de D. Porque se ele pertence ao L de MJ, eu vou marcar ele com 0. Ou seja, o X não pertence ao L de D. Mas o LD não é o L de MJ? Não é exatamente ele? Ou seja, se o X pertence ao L de MJ, eu demonstro que o X não pertence ao L de MJ. Portanto, eu tenho uma contradição. Por outro lado, se eu tivesse feito a suposição que o X não pertence a L de MJ, ou seja, esse valor seria 0, tá? Esse valor aqui seria 0, então, por definição de LD, ele seria 1, porque quando a palavra não pertence ao L de M, o WJ não pertence ao L de MJ, na minha linguagem da diagonal ele pertence, portanto ele seria 1, né? Ou seja, o X pertenceria à linguagem da diagonal, que é a linguagem da diagonal, foi essa suposição que eu fiz. Portanto, se ele não pertence, eu estou mostrando que ele pertence. E eu também tenho uma contradição. Como o valor que ele pode assumir ou é 0 ou é 1, em ambos os casos eu tenho uma contradição. Ou seja, a minha suposição inicial de que a máquina de Turing MJ era uma máquina igual a LD, ou seja, que ele era recursivamente enumerável, que tinha uma máquina de Turing para ele, é falsa. Ou seja, eu chego numa contradição. Logo, eu tenho que LD não pode ser definido por nenhuma máquina de Turing. Ou seja, ele não está em nenhuma dessas linhas. Portanto, ele não é recursivamente enumerável.